No programa hoje temos, além da presidente da subseção da OAB, Canela Gramado, presidente Anne Grau Miller, a advogada Jerusa Bor, especialista em Direito Digital e Compliance e presidente também da Comissão de Direito Digital e Compliance da subseção. Falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela surgiu após o escândalo do Facebook mesmo, Jerusa? Foi isso ou já tinha? Não. Isso. A nossa lei, ela derivou muito, como eu falei no início, do GDPR, que é o Regulamento Europeu, que teve, né, a sua entrada em vigor lá na União Europeia, em função do escândalo da Cambridge Analytica e o Facebook, né? O compartilhamento de dados do Facebook com a Cambridge, né? Tá. Você já falou quem é que está dentro do escopo da lei, o que é considerado o tratamento de dados e quais as sanções para quem não se adaptar à legislação, Jerusa? Essa é uma pergunta que tem também suscitado muitas dúvidas, né? Que as empresas têm também bastante receio em relação a essas sanções. Bom, a sanção, é importante a gente referir que a sanção ela não vai ser aplicada pela não conformidade. A sanção ela é aplicada no caso de incidente de segurança, né, que é o que a gente chama de vazamento de dados. Então, no momento que ocorrer um vazamento de dados e a empresa não estiver cumprindo as regras previstas na lei, né, ela pode ter aí uma multa de até 2% do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado, consolidada em 50 milhões por infração. Tipo uma empresa... Esses dias eu... Peraí só um pouquinho, desculpa, pode falar. Esses dias eu fiz uma consulta com a Jerusa, Braulio, porque até em escritórios de advocacia, tá? Por exemplo, tu vai no meu escritório, eu fico com os teus dados, eu sei toda a data de nascimento, teu CPF, teu RG, aí, por exemplo, eu sou uma advogada previdenciarista, eu vou entrar com uma ação por incapacidade, então eu tenho teus laudos médicos, eu sei quais doenças tu tá dados cometido. Sensíveis. Isso, porque... Tu não quer expor que doenças tu tá acometido, por exemplo. E aí, digamos que tu chegou no meu escritório, eu fiz todo esse preenchimento e fiz uma ficha pra ti e deixei em cima de um balcão ali. E aí, nisso, veio alguém aqui da clube e disse, olha, tem uma ficha, é o Braulio, eu conheço ele. Opa, esses dados eu não sabia que o Braulio tinha essa doença, eu não sabia que o Braulio... Tu entende? Uhum. E aí, ou, por exemplo, eu tenho o meu banco de dados com dados de todos os meus clientes e um hacker entra no meu sistema de computação do meu escritório e captura esses dados. Então, eles vai saber todos os endereços dos meus clientes, todos os CPFs, todos os RGs, enfim. Então, esse tipo, por exemplo, para os escritórios de advocacia, mas para consultórios médicos, para hospitais, para qualquer empresa que fique com teu dado armazenado. Que detenha dados de pessoas, das pessoas, enfim. Ele tem que, então, tomar providências para todas as medidas de segurança possíveis para não haver vazamento de dados. Se for um hackeamento, ele vai ser penalizado também? Sim, porque, por exemplo, a Jerusa, que entende muito melhor do que eu, tem formas de tu não deixar isso Exatamente. Exposto a redes de... A lei veio justamente para isso, né? Para fazer com que as empresas adotem todas as medidas de segurança na área de segurança de informação, e aí a parte mais voltada da TI, e adotar todos os... criar políticas, treinar pessoal, justamente para que não ocorra, né? Esses incidentes de segurança. Esses vazamentos. Que a gente chama de vazamento de dados. Então, as empresas realmente têm essa preocupação, porque 50 milhões, né, uma multa de 2%, dependendo do faturamento da empresa, que pode chegar até 50 milhões, é preocupante, né? O que é importante referir aqui? Que é por infração. A partir de agosto de 2020, se a empresa X for multada por um determinado incidente de segurança que aconteceu ali em agosto, e ela foi multada nesses 2%, e em setembro ocorreu um novo vazamento, ela vai ser multada novamente, tá? 2% sobre cada incidente. Isso, 2%, pode chegar a 2% do faturamento bruto, né, da empresa. O que é importante também a gente falar? Além dessa multa, nós temos outras sanções previstas na lei. A advertência, a multa diária, né, também observado o limite ali dos 50 milhões. E aqui a gente tem um case que é da Cirela Goldstein. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Antes mesmo da lei entrar em vigor, já existem alguns movimentos do Procon, do Ministério Público, já de olho aí nessa movimentação aí do uso de dados indevido. A Cirela foi multada em R$300 por dia porque houve o compartilhamento de dados, né, dessa incorporadora
com imobiliárias, e aí então os clientes começaram a ser importunados por diversas imobiliárias, né, sem o consentimento. É uma prática, a gente sabe que é uma prática comum, as incorporadoras ficam às vezes não, quase sempre, com os dados, né, dos seus clientes e compartilham esses dados. Então a lei veio justamente para evitar esse tipo de comportamento, porque nem sempre tu quer, né, que receber informações, né, e promoções. Tu quer ter, digamos assim, a tua livre escolha, né? A tua privacidade. Exatamente, até, né? Exatamente. Ela sendo violada. Olha só, e quem é que vai fiscalizar isso, Jerusa? A fiscalização vai ser feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão que ainda não está completamente formado. A gente acredita que em fevereiro agora do próximo ano já esteja totalmente finalizado ali o procedimento. Vai ser uma agência? É uma agência, é uma autoridade. Tipo a Anatel, a ANEL e assim por diante. Exatamente. Tá. É a NPD. E como é que como se adequar a essa Lei Geral de Proteção de Dados? Quem está dentro do escopo, claro, né? As empresas precisarão se adequar. O primeiro movimento a ser feito no processo ali de implementação, a gente não chama de projeto, porque o plano de implementação, a LGPD, ele não é estático, né? Ele está sempre mudando. Então, o primeiro passo é o mapeamento de dados, né? Fazer todo um levantamento de tudo que a empresa possui de dados, todos os dados que ela trabalha. A revisão de contratos, a criação de novas políticas internas, políticas de privacidade. Então, todos esses são movimentos aí de implementação. É interessante a gente falar que todo mundo que estiver envolvido com a companhia, com a empresa, vai precisar se adequar, tá? Terceiros, fornecedores, todo mundo está no escopo da LGPD, vai ter que estar, né, de acordo ali com a lei. Essa lei já está em vigor, né? Você falou aí já. A lei entrará em vigor no dia 16, até eu tenho aqui a data exata aqui. O prazo para adequação é 16 de agosto de 2020. Entretanto, tramita hoje uma PL pedindo o adiamento dessa lei para 2022. O deputado Carlos Bezerra, ele entrou então com esse projeto aí, sob o argumento de que apenas 17% das empresas brasileiras estão caminhando no sentido de se adequar à LGPD. Então, o que acontece? A gente está a poucos meses aí do prazo para a entrada em vigor da lei, e grande parte das empresas no Brasil nem sabe ainda o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e, né, a necessidade de se adequar a essa legislação. Mas será que vai haver essa prorrogação? Enfim? Olha, eu acredito que não. Por um lado, a gente tem acompanhado os movimentos aí. Por um lado, seria interessante, porque daria um pouco mais de fôlego para as empresas, porque muitas empresas também não colocaram no orçamento, né, esse custo com a implementação. É um custo alto, né, porque tu vai envolver consultoria, tu vai ter que contratar DPO, dependendo do porte da empresa, né, que é o responsável, é o encarregado pelos dados. Então, tem um custo alto toda essa implementação, todo esse movimento. Por um lado, seria interessante, né, nesse sentido, mas por outro lado, seria completamente ruim, eu entendo assim, para a lei, porque a gente cria uma insegurança jurídica, né, uma lei que já nasceu, que já está tomando forma e que agora, né, se pretende o adiamento. Então, por esse lado, eu acredito que seria negativo aí para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Outra informação importante que a gente tem é que a União Europeia, ela não faz mais negócios com quem não tem uma lei geral de proteção de dados, quem não tem uma lei adequada de privacidade e proteção de dados. Ou seja, o Brasil hoje estima-se que o Brasil tenha hoje bilhões de investimentos trancados porque a nossa lei ainda não está vigente. Então, para nós, acompanhando o cenário econômico do Brasil, para nós não é interessante que essa lei seja adiada. Exatamente. O quanto antes, até para as empresas se adequarem. Quem trabalha com exportação, obviamente, que precisa estar dentro da legislação. Mas uma coisa, essa comissão que foi criada dentro da subseção, ela foi criada recentemente? Obviamente sim, né? Porque não era um tema que se tinha tanta preocupação, né? Passou até agora. Sim. A comissão foi criada há cerca de um mês, né, Anny? Um pouco mais de um mês. E nós temos aí diversos projetos já propostos
e pretendemos executá-los aí da melhor maneira possível aí, em parceria com os outros colegas, que aproveito já para fazer o convite aos colegas advogados que tenham interesse, né, que gostem da área de Direito e Tecnologia, que venham fazer parte da nossa comissão, serão todos muito bem-vindos. A comissão foi criada, Braulio, logo depois que eu assisti o documentário que a Jerusa me recomendou. Esse documentário foi um marco na minha vida. Mas enfim, depois realmente que eu visualizei a importância, né? O direito é fascinante por isso, porque tem tantas áreas de interesse, enfim. E nós criamos daí a comissão. E eu convidei a Jerusa até para agora, para o começo do próximo ano, nós fazermos um happy hour para os colegas aqui, para os advogados de Canela e Gramado, justamente para já preparar eles, pelo menos plantar uma sementinha, porque a lei vai entrar em vigor mais cedo ou mais tarde, e os escritórios de advocacia precisam muito se adequar à lei por isso, porque eles são portadores de muitos dados, né? Muitos. Então a gente quer fazer um happy hour, mas também convida isso para os colegas de Canela e Gramado que tenham interesse e afinidade com esse assunto, que também possam compor a comissão e nos ajudar. O ouvinte, as empresas, se quiserem mais informações, podem procurar a própria subseção, né? Saber mais informações com a comissão. Sim, com certeza. A gente consegue pelo menos isso, passar um embasamento para as empresas procurarem profissionais adequados, né? Porque precisa ter uma capacitação muito específica para essa legislação. Inclusive, é um nicho novo no mercado, eu já conversei com a Jerusa sobre isso, porque como o direito digital ainda é relativamente novidade, e a LGPD mais ainda, e a demanda, as empresas vão precisar então se adequar, como a Jerusa falou, a demanda por profissionais que atuem com isso vai ser muito grande. Então também é um novo nicho que aqueles profissionais podem buscar, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente vai até aproveitar, né, para no ano que vem a gente estabelecer aqui um cronograma, né, com a participação da subseção, com a presidente da... Existem muitos temas ainda que a gente pode abordar, compartilhar, né, aí com a comunidade. Como a subseção aqui, a OAB é nossa parceira, nossa colaboradora, a gente pode estabelecer um cronograma para o próximo ano, né, presidente? Com certeza, Braulio. Hoje é a última participação do ano. É, a última participação. Deixa eu rapidamente, então, agradecer todo o espaço de 2019, todo o carinho que vocês sempre me trataram. Muito obrigada. Especialmente tu, né, Braulio, meu parceiro esse ano, para todos os assuntos, os previdenciários e os não. Um agradecimento especial ao Lucas também, que sempre abriu as portas da rádio, enfim, todos os colaboradores aqui. O Enio, o Caio, os que sempre me trataram também com muito carinho. Muito obrigada. Contem conosco, contem com a ordem para 2020. Estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado, presidente Anne Grau Miller. Nós continuamos à disposição e com essa parceria com a subseção. Obrigado também à advogada Jerusa Borer, especialista em Direito Digital e Compliance e presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance, criada recentemente dentro da subseção. Obrigado, Jerusa. Obrigada, Braulio. Antes da gente finalizar, eu só gostaria de comentar um dos nossos projetos, que eu acredito que é o projeto principal, assim, em princípio, da comissão, que é um projeto super interessante, que é exemplo do projeto OAB Vai à Rádio. Tem o projeto OAB Vai à Escola. E dentro deste cenário, nós pretendemos, por meio da comissão, levar a educação digital às escolas. Como a gente falava ali no início, né, de nada adianta a gente falar sobre proteção de dados e não ensinar aqueles que estão começando. Então a gente entende que a educação ainda é o caminho e esse é um dos projetos que nós queremos, com certeza, colocar em prática logo. Eu diria que é o único caminho, né? Com certeza, o único caminho. Obrigado a vocês, obrigado presidente Anne Grau Miller, advogado Jerusa Borer, para encerrar o nosso programa de hoje. Na sequência, a gente tem o Coffee Break. O Turismo e Negócios volta amanhã aqui pela Clube, no oferecimento da Universidade de Caxias do Sul, Campus Hortências. O movimento transforma as pessoas em movimento. Floribal, Natal e Floribal. Confira a programação completa nas redes sociais da Floribal Chocolates e do Parque Terra Mágica Floribal. Transul Emergências Médicas na hora da emergência, não fique sem resposta. O apoio de Super Rissul, já é Natal no Super Rissul. A felicidade vive do seu lado. Hoje temos a quarta do Hortifruti no Super Rissul. Também conosco Farmácia Líder. Em dezembro, completando 35 anos, um mês inteiro de presentes para você. Na loja do Sim, você encontra as mais variadas sugestões de presentes para todas as idades. Água Hortências, água do programa Turismo e Negócios e da Serra Gaúcha. Suziane Riffel, Fisioterapia, agendamentos pelo telefone 3286-0549 ou 981-12-4954. E Destin para perto ou para longe, sozinho em grupo, a passeio a negócios. Viaje com a Destin. Destin, viva a sua melhor viagem, na Augusto Pessana, 734. Pessoal do Facebook também, muito obrigado, encerrando as nossas transmissões. A
Clube 88.5 apresentou Turismo e Negócios. Oferecimento.